Amém. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero compartilhar um tema com vocês que desde do meio da semana o Espírito Santo colocou no meu coração, mas hoje na nossa vigília, nós estamos numa vigília aí de 24 horas, começamos ao meio-dia, com os pastores e os líderes. Então, o Senhor me deu o título dessa mensagem, e o título que eu dei a ela é Crescer em Amor. Fala assim, crescer em amor. Amém? Porque não basta crescer, para ser um crescimento que vale a pena, tem que ser em amor. Na verdade, meu irmão, tudo para valer a pena tem que ser em amor. Não basta falar a verdade, tem que falar a verdade em amor. Não basta suportar, tem que suportar em amor. É ou não é verdade? Então, também não basta crescer, nós temos que crescer em amor. Eu quero ler com você um texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 15 ao 16, eu vou ler na NVI, Efésios 4, do 15 ao 16, diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Repita comigo, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Irmãos, a igreja relata essa perseguição que era feita contra a igreja, e ele sentiu essa perseguição na sua própria pele, não é? E na verdade isso é uma promessa que Deus tem para aqueles que se tornam igreja do Senhor. Todos que decidem ser igreja do Senhor, de alguma forma serão perseguidos, não é? Se você assim, pastor, não estou sendo perseguido, meu filho, então, o que Jesus disse que aconteceria com você não está acontecendo. Isso é um perigo, abra os olhos, não é? Então, a igreja, ela será perseguida, né? Hoje nós rotulamos a igreja perseguida, não é? Das igrejas que estão em países que perseguem a igreja, não é? O bispo Doug Howard Mills, da igreja em Gana, esqueci o nome da igreja agora, ele diz que as duas grandes portas do inferno que a igreja tem que prevalecer é o islamismo e o comunismo. Fala assim, islamismo e o comunismo. O islamismo na Europa e no norte da África, e o comunismo na América, principalmente na América Central e na América do Sul, que são os regimes políticos totalitários que mais perseguem a igreja. E geralmente nós rotulamos como a igreja perseguida, não é? Tem até lá uma latitude, longitude, fala a janela, como é que é? A janela 1040, né? Onde estão esses países, não é? Que são dominados mais por esses regimes totalitários, a partir do islamismo e do comunismo. A igreja tem que ser escondida. Lá os cristãos são perseguidos, são mortos, são presos, são levados a negar Jesus, não é? Aquilo é um tipo de perseguição, mas a verdade é que a igreja, de todo tempo, em todo lugar, ela é perseguida, porque se é igreja, de verdade, vai ser perseguida, não adianta, não é? É claro que tem perseguições que são piores, não é? E tem perseguição que não são piores, mas na verdade, né, se a gente parar para pensar, as perseguições que a gente entende que não são as piores, são as perseguições que mais maculam e contaminam o corpo de Cristo.
Então, a igreja, ela de fato, ela é perseguida, não é? O apóstolo Paulo sentiu isso na pele, e ele disse que ele era perseguido pelos de fora, mas também pelos de dentro. Meu irmão, isso é uma característica ruim da igreja, que não deveria existir. A perseguição dos de fora, ela vai existir, mas o que não deveria acontecer é a perseguição dos de dentro. O apóstolo Paulo, ele classifica, sem medo nenhum de ser mal interpretado, sem pisar em ovos, sem meias palavras, ele classifica os irmãos que perseguem a igreja como falsos irmãos. Fala assim, falsos irmãos. Nós nos preocupamos muito com falsos pastores, com falsos mestres e com falsos profetas, e temos sim que nos preocupar, mas nós pouco nos preocupamos com falsos irmãos, com pessoas de dentro da igreja que perseguem a própria igreja, não é? Então, em cada tempo e em cada lugar, sempre há um tipo de perseguição, não é? Então, a igreja de todos os tempos e de cada lugar era perseguida. O que muda, em função do lugar e do tempo, é o tipo de perseguição. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais serão os tipos de perseguições que nós hoje, a igreja de hoje, aqui no Brasil sofre? Porque se nós somos igreja, nós vamos sofrer perseguições. A questão é quais as perseguições que nós sofremos, não é? E dentro do meu discernimento, dentro da minha experiência, dentro da minha visão, você pode ter uma experiência diferente, eu respeito a sua, amém? As críticas, elas são a grande perseguição que nós, como igreja brasileira, temos sofrido. A crítica. O mundo nos critica. É ou não é verdade? Os governos nos criticam. Você está entendendo? Não é? Dificultam as coisas para a gente. Essa semana, eu estive fazendo uma consultoria sobre uma questão da nossa congregação aqui na sede, entendeu? E eu fui falar com um engenheiro que presta serviço para esse negócio de regularização, de terreno, de coisa assim, tudo, entendeu? E ele falou para mim, eu perguntei quanto tempo leva isso, ele falou assim, pastor, para a igreja, eu vou ser servo para o senhor, o pessoal amarra. Por quê? Porque a igreja não paga imposto, igreja só paga taxa. Então, tipo assim, ele falou bem assim para mim, pastor, você é bem servo para o senhor, se o senhor não tiver alguém lá dentro que dê uma mãozinha para acelerar, eles vão deixando para depois, eles vão deixando para depois, eles vão deixando para depois, porque como não paga, como eles não arrecadam o que arrecadariam com os outros, não é? Eles querem atrapalhar. Mas o pastor Beto falou uma coisa muito interessante aqui, entendeu? Gente, não tem nenhuma investida governamental que recupera tanto drogado quanto a igreja, que tira tanto morador de rua quanto a igreja, sem pegar um centavo do governo. A igreja, em todos os países, ninguém bate ela em trabalho social, em trabalho de recuperação. Os governos, se tivesse juízo, né, pastor Beto, eles tinham que dar graças a Deus à igreja. As sociedades mais prósperas do mundo, de toda a terra, são sociedades influenciadas por valores judaico-cristãos. Nem que seja por sociologia, se não fosse por fé, esses caras tinham que gostar muito da igreja. A igreja dá lucro para eles. A igreja não paga imposto, mas a igreja dá lucro para eles. Então a igreja, ela é criticada, nos criticam porque não pagamos
impostos. E infelizmente ainda, impostos abusivos que todos nós pagamos ainda, né? Está diminuindo um pouco agora. Então, a igreja, ela sofre crítica. Ela sofre crítica dos de fora. Eu me lembro uma vez que eu fiquei aborrecido. Há muito tempo já, bem antes de ser crente, eu não tenho costume de ver mais TV aberta. Primeiro, pela falta de tempo. E segundo, porque geralmente tudo que a gente vê nesses canais tradicionais de televisão, tanto informação quanto entretenimento, são coisas que não nos acrescentam em nada. Não é? Você quer ser não informado, não leia nada, não busque nada. Você quer ser mal informado, escute o que está passando na TV. Entendeu? Na verdade, se você quer ser, numa sociedade como a nossa, se você quer ter boa informação, você não tem que simplesmente ser receptivo ao que te dão, você tem que buscar aquilo que você de fato quer ouvir, não é? Então, e aí uma vez me falaram que numa novela da Globo tinha lá um papel de uma evangélica, botaram um evangélico na novela da Globo. Eu fui ver, meu irmão, que desgraça de papel que botaram o evangélico, que escárnio. Cada vez, meu irmão, cada vez que, eu só vi uma vez, né, mas eu imagino, né, eu perguntei, é sempre assim? Falou, então cada vez que aquele personagem atuava na novela, era uma crítica escancarada à igreja. Cara, eu perguntava para a crente naquela época assim, gente, como é que vocês conseguem ver uma novela dessa, cara? Porque eu me sinto criticado. Você gosta de andar com alguém que está sempre te criticando? Você gosta de ficar ouvindo crítica de graça? Não é para gostar, né? Mas tem gente que, para ver a novela da Globo, aceitava a crítica de boa, não é? Eu não consigo entender essas coisas aí. Agora, as piores críticas não são as críticas que vêm de fora. Até porque isso é inevitável, fala assim, inevitável. Jesus disse que isso iria acontecer. As piores críticas são as críticas que vêm da igreja. Lembra, Paulo classifica sem medo, sem dó e sem piedade, que os membros da igreja que se levantam em crítica contra a igreja são falsos irmãos. Você está entendendo? Pastor, então não pode criticar? Calma, essa aqui é a crítica que prejudica, é ou não é verdade? Sim ou não? Nós devemos criticar, não é? Por exemplo, se eu vejo uma coisa no pastor Beto que merece crítica, e eu vou criticar ele para o pastor Denilson, que crítica é essa? É crítica de um verdadeiro irmão ou do falso irmão? De um falso irmão, é ou não é verdade? O nome disso nem é crítica, a gente chama de crítica, não é só para não chamar do nome verdadeiro. Como é que é o nome disso? Começa com F, fofoca. Agora, se eu for lá nele e tiver a coragem, em amor, de criticar, mas se não receber bem, o problema é dele, não é verdade? Não é, eu fiz o meu papel, vou falar a verdade em espírito de amor. E sabe que no meio dessa condição, dessa situação de eu falar da minha crítica para ele, você sabe que eu corro o risco de sair dali percebendo que a minha crítica era equivocada? Já aconteceu isso com alguém? Sim ou não? Acontece, não é verdade? Não é? Eu pensei que eu fui ajudar o cabra, mas na verdade foi ele que me ajudou. É ou não é verdade? Dá uma glória a Deus aí. A crítica dos de dentro, ela é pior, porque além de ser essa crítica destrutiva, além de ser uma traição, e por ser uma traição, geralmente são críticas que escandalizam o corpo. Críticas que escandalizam o corpo. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho críticas com relação à igreja. Tenho. Eu tenho críticas com relação à denominação a qual eu sou pastor. Eu tenho críticas ao campo a qual
a igreja que eu pertenço, que eu pastoreio pertence, e a qual sou superintendente. Rapaz, eu tenho crítica sobre a igreja que eu pastoreio, sobre as pessoas que eu lidero. Não é assim, se eu tenho crítica sobre a minha mãe, sobre meu pai, sobre minha própria família, sobre minha esposa, até sobre a Lara, que vai fazer 6 anos agora, no final do ano, eu já tenho crítica com ela. Mas ter crítica é uma coisa, a gente expressar essas críticas de uma forma errada é outra coisa, não é? Mas a crítica pode me levar a ser um crítico, ou a crítica pode me levar a querer sanar aquilo que eu critico, que eu acho que poderia ser diferente, não é verdade? Sim ou não? Seria o caminho certo. Mas se nós amamos de verdade, nós não queremos criticar negativamente os erros, os problemas. Nós não queremos abandonar, virar as costas e procurar um lugar mais perfeitinho para a gente. Nós queremos colaborar para o crescimento. É ou não é verdade? Sim ou não? Então, tudo que eu faço hoje, entendeu, também tem como objetivo, um dia, se porventura Deus me oportunizar, e se as críticas continuarem, porque às vezes a gente critica uma coisa, vê mais de perto e vê que a gente está equivocado, não é verdade? De poder ajudar, não é? Esse é o nosso caminho. Por isso que, por exemplo, eu sinceramente, agora é minha opinião, e essa minha opinião já vira um conselho também, não é? Você pode até falar, mas pastor, tem aqueles ditados que se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas eu estou dando de graça, tá bom? Se você for procurar um psicólogo, ele vai cobrar, mas eu estou dando de graça, porque a gente tem que dar de graça aquilo que de graça a gente recebeu. Eu não gosto muito de ver pastores que criticam publicamente a igreja, eu não gosto de ver. Pastor, mas aquela crítica não é pertinente, só que isso me ofende, porque, meu irmão, olha só, imagina um dia de culto, a sua esposa se levanta e começa a criticar a sua família. Imagina um dia de culto, aqui no meio da igreja, seu marido se levanta e começa a criticar a sua família. Como que você vai se sentir? Seu filho se levanta e começa a criticar a sua família. Como que você vai se sentir? Rapaz, eu sei que temos problemas como igreja. Rapaz, uma roupa suja se lava onde? Em casa, não é? Nós não tratamos os problemas da igreja como problemas nossos. Nós tratamos os problemas da igreja como um problema dos outros. E tem gente que levanta uma bandeira de crítica, hein, meu irmão? E sai criticando gente que inclusive tem um fruto melhor do que o dele. Não é nem pelos acertos e pelos erros que se conhece a árvore, mas sim pelos frutos que nós conhecemos uma árvore. Não é pela eloquência, não é, pela aparência de santidade, pela aparência de piedade, pela aparência de espiritualidade que se conhece uma árvore, mas, acima de tudo, são pelos frutos. E tem certos níveis de críticas que beiram a maldição. É crente com a desculpa da crítica, com a motivação da crítica, amaldiçoando a igreja. Não é difícil nós encontrarmos membros de igreja que falam assim, é por isso que não dá certo, é por isso que não sei o quê. Isso é uma crítica ou é uma maldição? Fala aí. É uma crítica ou é maldição? Parece que, você já viu aquele irmão que parece que ele está torcendo para a coisa dar errada? Você já viu alguém assim? Ele faz um comentário assim, que você tem a impressão, rapaz, eu acho que esse cara está querendo que o negócio não dê certo. Você já teve uma impressão assim ou não? Rapaz, isso não é uma crítica, isso é uma maldição, você está amaldiçoando a igreja. E se a igreja ainda tem os seus erros, né? A Bíblia diz que a maldição lançada pela boca, ela só pega se encontra pouso, não é verdade? Então, para a igreja ser amaldiçoada, primeiro tem que ter a brecha, e segundo tem que ter a palavra.
Se tem só a palavra e não tem a brecha? E se tem a brecha e não tem a palavra? Esse tipo de maldição não pega. Então tem crente que, sabe, que vê as brechas da igreja, em vez de ajudar, faz o quê? Amaldiçoa. Não vai dar certo, porque não vai para frente, porque não sei o quê. Meu irmão, essa pessoa é um falso irmão. O que a gente faz com ela? Meu irmão, converte ela em verdadeiro. Jesus não transformou água em vinho, milagre acontece. Não é verdade? Mas se ela persistir, aí, meu irmão, né, aí cada um por si. Não é verdade? Não é? Então tem críticas que chegam, que beiram a maldição. Meu irmão, se nós queremos crescer em amor, pelo menos nós, a igreja, nós precisamos combater. A crítica dos de fora não tem o que fazer, é sinal, e na verdade é um bom sinal. Agora, as críticas dos de dentro, elas são que de fato atrapalham, porque são que escandalizam, porque são inclusive as que têm poder de maldição sobre a vida da igreja. E uma das críticas que mais ouço nesses quase 21 anos de igreja, agora em dezembro vai fazer 21 anos que eu sou crente, entendeu? Mas tipo assim, 20 anos de crente, desde os 2 meses de crente, cuidando de gente. Me tornei apacentador, depois veio de célula, então são 21 anos de crente, que eu posso dizer assim, que são 21 anos bem aproveitados. Você está entendendo? Não é? Então, uma das críticas que eu mais ouço nesses quase 21 anos de igreja é a falta de amor que existe na igreja. Meu irmão, como nós criticamos a nós mesmos pelo amor que nos falta. Como nós criticamos a nós mesmos pelo amor que nos falta. Pastor, mas o senhor acha que falta amor? Eu não acho. Eu tenho certeza. Falta amor. Mas, como a nossa família, nós podemos criticar a falta daquilo que não tem, ou nós podemos trabalhar para ter. Não é? Então, você pode chegar na sua casa, abrir a geladeira, ou abrir as panelas e reclamar que não tem nada para comer. Rapaz, isso acontece, e eu sinceramente, eu tenho que trabalhar dentro de mim assim, para mim não me exaltar. A pessoa chega em casa, abre a panela assim, pastora Sueli, fala assim, poxa, não tem nada para comer nessa casa? Tem arroz, feijão, macarrão, carne, salada, tem um monte, como é que mas não está pronto? Tem para fazer, não é verdade? É só então fazer. Porque querer comer, todo mundo quer, mas querer fazer a comida, aí, meu irmão, né, que nem diz o velho deitado, o buraco é mais embaixo, aí já, né? Então as pessoas reclamam, não é? E nós, em vez de reclamar, nós deveríamos reconhecer a falta de amor que há na igreja e trabalhar para termos mais amor. Quem aqui acha que na igreja deveria ter mais amor do que tem? Quem aqui? Quem aqui acha que está bom, que tem um amor suficiente? Levanta a mão. Quem aqui acha que tem muito amor? Tipo assim, está esbanjando amor. Comunidade do Ágape, só coraçãozinho. Entendeu? Cada sorriso não é um flash, cada sorriso é um melzinho que escorre pela boca. Não? Então tem gente que não tem mão, ou é surdo. Deixa eu perguntar de novo, em nome de Jesus. Quem aqui acha que tem que ter mais amor na igreja, que tem pouco amor, tem que ter mais amor? Levanta a mão aí, gente, quero ver essas mãos aí. Sangue de Jesus, vocês parecem aquele povo que Jesus disse, gente canta música de casamento não dança, canta música de enterro não chora. Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Agora,
já que, né, pela minha fé, 100% levantou a mão, porque teve gente que levantou a mão só no Espírito, não é? Quem de vocês aqui quer assumir a posição de crítica? Não, pastor, eu estou aqui só para criticar. Eu estou só para dizer o que não tem e ficar falando para os outros. Quem aqui? Ninguém? Rapaz, então você assume sem querer, é isso? E quem aqui quer assumir a posição de uma pessoa que está disposta a fazer alguma coisa para aumentar o amor? Levanta a mão aí. Rapaz, tem gente que não quer fazer nada nessa vida, meu. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. Meu irmão. Olha, eu vou ter que chamar o Bolsonaro aqui, porque ele que é o imbrochável, viu? Quem aí quer fazer alguma coisa para aumentar o amor da igreja? Levanta a mão. Pelo menos ficar sabendo, pastor, eu não... Pois é. Complicado, né? Então, irmãos, essa falta de amor é evidente na falta de cuidado, na falta de atenção que as pessoas têm. Eu entendo que, de fato, nós não conseguimos dar o cuidado e a atenção necessária, nem para os mais antigos e nem para os mais novos. Só que o interessante é que a maioria das críticas que vem não são dos mais novos. São de quem? Dos mais antigos. Você está me entendendo? São dos mais antigos. Não é? Eu me lembro uma vez de uma pregação, o bispo Alan contou algo que me chamou a atenção. Ele contou uma experiência que ele teve. Ele disse que eles ganhavam, ele era pastor lá no Recife, na igreja onde é pastor hoje o missionário José Geraldo. E ele disse que ele estava orando porque ganhava alma, e lá no Nordeste diz que é fácil ganhar alma para Jesus, o pessoal vai na igreja assim porque quer ir, entendeu? Mas ele notava que daqui a pouco as pessoas, ele via um rostinho novo na igreja, daqui a pouco passava 2, 3 semanas, aquele rostinho sumia, ele não via mais, e ele começou a orar a Deus, e Deus deu a ele, não sei se uma visão ou um sonho, não me lembro agora, que ele era um aquário, e quando era jogado um peixinho novo dentro, tinha um peixão velho, tipo uma traíra do Satanás, e comia o peixinho. Comia o peixinho. Entendeu? Não é? E o peixinho virava merenda do peixão. O peixinho novo virava merenda do peixe velho. E ele ficou aquilo na cabeça sem entender. Ele disse que um dia ele estava saindo do escritório para a garagem da igreja, e ele viu uma das irmãs mais velhas da igreja, que estava lá antes, inclusive, de ser pastor, falando com uma irmãzinha nova: olha, sabe, esse pastor aí é meio novo, então tem muita coisa que ele fala, você não leve em consideração. E a pessoa nova, rapaz, essa irmã aqui que, né, ela chega a ter número de patrimônio da igreja, entendeu? Estava falando isso, eu vou procurar outra igreja. Ela, uma coluna da igreja, coluna de Baal, Azerá, poste ídolo, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, não é? Então, essas pessoas criticam, os mais antigos geralmente criticam que não tem amor, e geralmente eles dizem assim, só valorizam nessa igreja os mais novos. Irmão, volta e meia chega um assunto desse nos meus ouvidos: só valorizam os mais novos. Essa igreja só pensa em números. É ou não é verdade? Não é? São críticas assim, dessa natureza, semelhantes a essa, não é? É só quando ganha alguém novo que esquecem dos mais antigos. E é a gente que está aqui, é a gente que eles podem contar com a gente, mas só cuido dos mais novos. Até parece aquela família, entendeu? Que tem já 1 ou 2 filhos, aí nasce um bebê, fica lá o de 6, 7, 12 anos, emburrado.
Tu cuida agora do bebê porque cresceu, porque se sente rejeitado. Não é verdade? Não, isso é falta de quê? Falta de quê? De cintada na bunda. Você está me entendendo? Eu aprendi a não me sentir rejeitado pela minha mãe. Entendeu? Uma vez eu fui reclamar da minha mãe que eu estava dando uma atenção para meus irmãos. Minha mãe trabalhava fazendo faxina de dia, lavava a louça na copa de um clube perto de casa à noite, e final de semana lavava roupa, que eu e meu irmão mais velho, a gente entregava durante a semana. Ela lavava, botava para secar. Então o sábado era lavação o dia inteiro e secação o dia inteiro. O que não faltava lá em casa era varal, tinha um pátio grande. E domingo a dona Sara, ela limpava a casa, fazia almoço e lavava e dobrava a roupa, entendeu? Aí um dia eu fui reclamar para ela que ela estava dando mais atenção para o meu irmão do que para mim. Meu irmão, ela falou assim: tu tem que ter vergonha na cara. E me deu 3 lambadas de varinha de marmelo para mandar a rejeição do meu couro embora. E ela foi embora e nunca mais voltou. Parar de frescura, não é? Meu Deus, meu irmão, pensa numa rejeição que foi embora. E cada vez que ela queria voltar, eu me lembrava a situação. Eu vou, sai de mim, rejeição. Sai que esse negócio não pode colar na minha vida. Você está me entendendo? Não é? Então, mas nós temos que admitir uma situação. De fato, nós falhamos no amor. Por que falhamos no amor? Porque falhamos no cuidado. Porque falhamos na atenção que as pessoas precisam. Não é? O tanto de cuidado que eu tenho que dispensar a uma pessoa, não é o quanto eu acho que ela precisa, é o quanto ela precisa. E cada pessoa é uma pessoa. Hoje as pessoas no mundo são cada vez mais carentes, não é? Cada vez mais rejeitadas. Então elas acabam vindo para a igreja e ficando na igreja, e por muito tempo carecendo de uma grande atenção. Qual então é o nosso maior desafio? Qual é o nosso maior desafio? É estabelecer um verdadeiro ambiente de amor nas congregações onde nós congregamos. Então, cada um de nós congrega uma congregação aqui. Então, qual é o nosso maior desafio? Nosso maior desafio é saber que está faltando amor? Está na cara. Não é? Pastor, quer dizer que tem pouco amor? Não, eu não acho que tem pouco. Mas é que a demanda é tão grande que está faltando. Não é? E quanto mais as famílias se desestruturam e perdem a sua funcionalidade, mais as pessoas vêm carentes de cuidado e de atenção. Hoje, por exemplo, o que a minha mãe ensinou dentro da minha casa, eu tenho que ensinar para as minhas ovelhas. O meu pastor não teve esse trabalho comigo, que a dona Sara fez o tema de casa. Ela me ensinou, né, a responsabilidade, me ensinou a não desrespeitar os outros, não levantar a voz para a autoridade, nunca desrespeitar o mais velho, não é? Me ensinou que né, cada lugar eu tenho que me portar de tal jeito. E quando tal lugar tem que ir com tal roupa, tal lugar tem que ir com tal roupa, não é verdade? Ele vai ensinando a gente que para cada ambiente exige um comportamento. Isso não é 2 pesos ou 2 medidas. Isso é saber aonde a gente está e como a gente deve estar. Não é verdade? Não é? Então, hoje nós temos que fazer isso na igreja. Meu irmão, ser pastor, ser líder, ser apacentador de uma igreja, meu irmão, pensa num trabalho que dá. Não é? Pensa num trabalho. Não, Pedro precisava ficar pregando sobre honrar pai e mãe na igreja? Qual judeu louco que não honra pai e mãe? Entendeu? Tanto que ele passou a bola para Paulo cuidar dos gentios. Eu não dou com esse negócio não, deixa Paulo lá. Você está entendendo? Então, de fato,
Nós precisamos estabelecer um verdadeiro ambiente de amor nas congregações onde congregamos. Mas o que vamos fazer para isso? Crítica resolve? A crítica construtiva resolve. A crítica para a pessoa que gerou a crítica ajuda. Ajuda porque ou vai ajudar a pessoa ou vai ajudar você. E geralmente ajuda os dois, não é verdade? O que vamos fazer? Não é? O que fazer para isso então, né? Para a gente ter um ambiente de amor melhor na igreja? Nós temos que orar mais. O que você acha? Será que a gente tem que orar mais? Temos, com certeza. Nós somos a igreja da nossa geração é uma igreja que ora pouco. Sim ou não? É a igreja que ora pouco. Irmãos, olha só, uma coisa que eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Eu acho uma maravilha. Volta em minha reunião que eu tenho com líder, com liderado, os bonitos perguntam assim para mim assim, pastor, quando é que a gente vai fazer uma vigília? Eu vou contar um segredo para vocês, não conto para ninguém, eu não sou muito fã de vigília, não. Nunca fui. Isso é uma coisa assim que, se eu fosse Jesus, eu ia arriscar da igreja, era vigília. Mas, meu irmão, eu nunca faltei uma vigília que me convocaram. Você acredita nisso? Aí tem uns bonitos que pedem vigília, pastor Bento. Chega o dia da vigília. Meu irmão, não queria vigília, Satanás. Não aparece. Como compromisso. Eu me lembrei agora. Poxa vida. No meu tempo, eu desmarcava compromisso para fazer as coisas da igreja. No meu tempo era assim, quando eu fui criado. Você está me entendendo? Não é? Se eu chegasse para o missionário Abraão, missionário Abraão, olha, tem vigília, tem compromisso. Se perguntar para ele, o que é que eu tenho a ver com isso? Não está escrito que é o reino de Deus meu lugar? Eu falei, então discípulo. Porque, meu irmão, quando estava tudo bem, me chamava de César. Quando ele me chamava de discípulo, é porque ele estava apelando para a minha fé. O discípulo, eu já sentia, rapaz, ele me chamou de discípulo, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou pisando em qual bola agora? Você está me entendendo? Não é? Eu acho isso uma graça, meu irmão, entendeu? Não, vamos fazer vigília, vamos fazer vigília, vamos fazer vigília. Ó, a gente está de 24 horas hoje aqui, quem gosta de vigília aí? A gente vai até amanhã ao meio-dia, se quiser ficar, entendeu? Ah, pastor, mas o senhor falou que é só para pastor e líder. Pastor e líder é convocação. Você fica à vontade se quiser vir, mas se você gosta, não é verdade? Fica à vontade, meu filho. Aí, ó. Eu estou sentindo que vai ter gente indo oprimida para casa. Vai oprimida. Dormir oprimido para dormir. Porque vamos pensar, né? Se é para ficar na vigília oprimido e ficar oprimido na cama, é melhor onde? Bom, vai ficar oprimido na cama, não é verdade? Ai, é brincadeira, gente. Então, é mais oração? Eu creio que sim, precisamos orar mais. Temos que jejuar mais? Também sim, eu também creio, não é? Temos que ter mais entendimento da palavra? Com certeza. A Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Mas, deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas quando eu jejuo, e a maioria das vezes que eu jejuo, os irmãos da igreja nem sabem que eu estou jejuando. Quando eu jejuo, você acha que os irmãos da igreja que se sentem mais amados? Não. Quando eu oro, e as pessoas da igreja não vê orando, eu não vou no monte com alguém, peço para me filmar e posto. Estava sozinho no monte orando por você. Você já viu essa? O anjo do Senhor filmou. Foi o... Tá doido. Fico olhando essas coisas, irmão. Só fazendo um parênteses aqui. Tem um quadro que tem nas redes sociais aí,
que é um cara que faz o anjo indo ver como é que estão as igrejas. Você já viu isso? Meu irmão, eu morro de rir com esse negócio. Quando eu estou meio aborrecido, eu coloco lá só para rir. Entendeu? O anjo começa a ver o que está acontecendo na igreja e começa legal, daqui a pouco ele fala para Jesus. O anjo fica escandalizado, meu irmão. Se o anjo escandaliza, imagina como é que não é a situação, né? Misericórdia. Quando eu oro, as pessoas se sentem mais amadas? Não. Elas nem sabem o tanto quanto eu oro. Quando eu leio Bíblia, quando estou estudando, elas se sentem mais amadas? Não. Às vezes eu estou orando de manhã e algum bonito lá me liga uma vez eu não atendo, liga outra vez eu não atendo, liga outra vez eu não atendo, liga na quarta vez eu penso, deve ser um problema, né? Vou dar um pausa na oração, entendeu? Pessoa, missionário, o que foi? Você está fazendo alguma coisa? Dá vontade de dizer, não, filho do capeta, eu sou vagabundo, não estou fazendo nada. Entendeu? Estou aqui, esperando tu me ligar, para ver se eu arrumo uma coisa para fazer. Você está entendendo? Né? Então as pessoas não sentem nada disso, não é? Na verdade, o que acontece, né? Elas se sentem amadas quando a tensão aumenta. Sim ou não? Elas se sentem amadas quando o cuidado aumenta. Essa é a grande realidade. Embora, para quem é maduro na fé, sabe que amor não é algo para ser sentido, é algo para se crer. Mas até a gente amadurecer na fé, o que a gente quer sentir? O que a gente quer? A gente quer crer no amor ou sentir o amor? A gente quer crer. E na verdade, nós não sentimos o amor. É impossível sentir amor. É impossível sentir amor. O que nós, de fato, sentimos são as expressões do amor. Você está me entendendo? Não sentimos amor, não é? Então, muitas vezes, quando a pessoa está reclamando que não é amada, não é porque você não nutre um compromisso de amor com aquela pessoa, porque você não está demonstrando que ama, não é verdade? E cuidando, dando atenção, é que, em geral, as pessoas, elas conseguem se sentir mais amadas. É ou não é verdade? Não é? Então, tudo isso é importante, orar é importante, jejuar é importante, ler as Escrituras é importante, não é? Mas, na verdade, então, a grande expressão do amor está no cuidado. A grande expressão do amor está no cuidado, está na atenção, está no tempo que você está disposto a gastar com a pessoa. Irmãos, a moeda mais valiosa na face da terra é o tempo. Tempo vale mais do que dinheiro. Porque tempo gera dinheiro, mas dinheiro não gera tempo. Quando a gente passa dos 40, a gente começa a valorizar mais tempo do que dinheiro. Ou porque já conseguiu todo o dinheiro que tinha, ou porque já concluiu que não vai conseguir, não tem tempo para conseguir todo o dinheiro que quer. No meu caso é o segundo. Rapaz, acho que eu não vou ter tempo para ganhar todo o dinheiro que eu queria ganhar. Você está me entendendo? Não é? Então, deixa esse negócio para lá e vamos aproveitar melhor o tempo que nós temos. Então, tempo, ela é a moeda mais cara, não é? Só que é o seguinte, gente, olha só. Então, a grande expressão do amor é o cuidado, só que cuidar dá trabalho. Cuidar dá muito trabalho. Tem um amigo meu aqui, que também é amigo de algumas pessoas aqui, né, o Robson, não é? 2 semanas atrás, ou 3 semanas, a Priscila postou na rede social que está grávida. Meu irmão, eu senti uma dor. Primeiro eu senti uma dor. Depois eu fiquei feliz por ela. E depois eu pensei, eu tenho que usar o Robson. Tem que usar ele. A primeira oportunidade. Meu irmão, eu me coloquei no lugar dele. Imagina só, não é?
entendeu? E está numa situação, a filha dele mais velha tem quantos anos, a Rebeca? Tem 15, a Pietra tem quanto? 9 anos, agora que ele, né, vai, sabe, os filhos mais independentes, dá menos trabalho, aquela coisa toda, entendeu? E vem uma criança, meu irmão, eu comecei a pensar no trabalho tudo de novo. Eu vou ser sincero para vocês hoje, meu irmão, entendeu? Se a Léa chegar hoje para mim e dizer assim, meu amor, estou grávida, eu falo, o quê? Nosso Deus, meu irmão, eu vou no mercado com a Lara, já pergunto, falo assim, ó, que linda a sua neta. 46 anos, careca, barrigudo, entendeu? Com a cara lisa e com o bolso mais liso ainda. Você está entendendo? Pensa, meu irmão, eu já começo a pensar em, né? Eu já estou entrando na mente da Lara, para ela não me chamar mais para ir no banheiro. Eu estou falando para ela assim, filha, que ela acorda toda noite, ela acorda no banheiro. Eu falo, filha, tu já é mocinha, já sabe se limpar sozinha, tu pode ir no banheiro sem chamar o papai. Porque desde que ela nasceu, eu não tenho aquela noite assim que eu durmo a noite inteira, nunca mais. Ela vai fazer 6 anos, eu não vejo a hora. Ela falou assim, papai, mas eu tenho medo de escuro. Eu falei, mas tu sabe acender a luz. Eu já estou entrando na mente dela. Imagina agora, ela consegue ir no banheiro sozinha. Eu não preciso mais levantar de noite, quebrar meu sono no meio daquela parte boa, que eu estou virando para o lado, para babar, outro lado do travesseiro. Sabe? Eu não acordar mais, a Léa ficar grávida. Só de pensar no trabalho, meu irmão. Meu irmão, só de pensar nisso é um dos melhores métodos anticonceptivos que eu encontrei até hoje. Oh, deixa eu falar esse negócio. Não. Só de pensar em ter filho, deixa para lá esse negócio aí. Porque cuidar dá trabalho. E não é pouco trabalho, é muito trabalho. Você está me entendendo? Irmãos, olha só, olha aqui. Presta atenção, não sei se você já percebeu isso. O que eu vou falar para você não está na Bíblia, tá bom? Eu vou falar uma análise minha, uma percepção minha. Você já percebeu que a maioria das meninas que engravida cedo são meninas que não gostavam de fazer nada em casa? Você já percebeu? A maioria, não estou dizendo que é mas é a maioria. A maioria. Isso eu tiro das minhas estatísticas de aconselhamento. Você está entendendo? Geralmente, eram pessoas preguiçosas que não gostavam de fazer nada, engravidaram cedo, para se virar nos 30, agora não tem mais noite de sono, agora já era, meu irmão. Entendeu? Não é? E às vezes arruma uma mãe boba que assume o castigo. Ah, meu irmão. Meu irmão, lá em casa, nenhum dos meus irmãos teve filho fora do casamento. A minha mãe falava assim, olha, eu cuidei de vocês, eu não cuido de neto nenhum, e não cuida, até hoje eu não cuido. Não cuido de neto, se vocês engravidar uma menina, vocês vão se virar, e além de apanhar de mim, porque a minha mãe, não é porque eu tenho 40 anos que ela não me dá uma bordoada não, meu irmão, eu não faço por onde. Mas o meu irmão, 2 anos mais novo que eu, quis testar, tomou na boleia, assim que ficou 2 dias sem ouvir direito. Minha mãe ficou 3 meses com dor no ombro, e ele 2 dias sem ouvir direito. Mas não arriscou mais, você está entendendo? Né? Vocês vão apanhar ainda, e vocês vão se virar, eu não vou dar uma fralda para essa criança. Meu irmão, quando a mocinha vinha namorar o negócio da minha mãe, deixa para lá esse negócio, meu irmão. Deixa para lá, porque isso vai dar um BO para a minha vida que eu não quero nem saber. Você está entendendo? Então, cuidar dá trabalho, e muito trabalho. Muito trabalho. E só trabalha com alegria, só trabalha com dedicação, só trabalha com afinco, só trabalha com abnegação quem ama. Fala assim, quem? Quem não ama não trabalha. Deixa eu refazer a pergunta para você. Está faltando amor na igreja ou está faltando gente que ama?
está faltando amor na igreja ou está faltando gente que ama? Porque quando falo em amor, eu penso em Deus. O amor de Deus, ele é abundante, sim ou não? Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho. Mas tem pessoas que não amam. E porque não amam, não trabalham. João 21,15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Se você pega o contexto dessa pergunta aqui, você vê o porquê Jesus perguntou para Simão, não perguntou para os outros. É porque Simão, quando Jesus disse que ia ser crucificado, Jesus, não, eu amo o Senhor, nem que eu tiver que morrer junto com o Senhor, eu vou morrer, não vou deixar, não sei, tem uma espada, aquela coisa toda, é nós, sabe aquela pessoa que diz você, pastor, é nós, estamos juntos, a primeira oportunidade, vaza, é Pedro, meu irmão, Pedro todinho, não é que a pessoa foi fingida com você, é que de fato, ela acreditava que amava, só que amar quando tudo está certo, meu irmão, até o diabo ama a gente assim, sabia? Me amar quando eu estou bonzinho, me amar quando eu estou legal, Agora, me amar quando eu acordo descabelado e mal-humorado, quer dizer, mal-humorado sim, descabelado não dá, Mas me amar quando eu acordo mal-humorado, não é? Me amar quando eu estou chateado, me amar quando eu estou nervoso, me amar quando eu estou aborrecido, não é? Me amar quando eu estou preocupado. Já viu o homem preocupado com dinheiro, como é que fica? Meu irmão, nem o diabo chega perto dele. Um dia um homem chegou para mim assim, o missionário, eu acho que o meu marido está perturbado. Por quê? Porque ele está daquele jeito. Mas o que ele tem? Não, porque ele está preocupado com dinheiro. Eu falei, nem o diabo chega perto de homem preocupado com dinheiro. Porque ele sabe que ele vai tomar. Então, é a preocupação do homem mesmo. O homem é assim. Quando começa a faltar a grana, ele sabe que a responsabilidade dele, não é verdade? Não é? Assim como o homem se preocupa quando não tem dinheiro, a mulher deveria se preocupar quando a casa está bagunçada, por exemplo. Mas não se preocupa, cada um com seus problemas. Mas, não é? Então, desculpa aí, mas deixa eu molhar o bico. Então, gente, aí é fácil. E Simão, quando Jesus está fazendo o milagre, estava multiplicando o pão, mandando o vento e a onda parar, ressuscitando o morto, expulsando demônio do gadareno lá, como a gente viu aqui, o pastor Beto falou, não é? Quando lá estava todas aquelas coisas boas lá, não amo, mas a hora que o bicho pegou, meu irmão, cadê o amor? Aí Pedro descobriu que não amava, mas ele converteu, ele reconheceu que ele não tinha o amor que ele achava que tinha. Aí que está. Sabe qual é o problema dos críticos da igreja? Eles acham que eles têm um amor que na verdade não tem. E reclamam muitas vezes daqueles que eles acham que tem pouco. Você está entendendo? Essa é a grande realidade que a gente vê na igreja hoje, infelizmente. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor. Agora ele está falando, depois de passou na prova, não é? Quer dizer, desculpa, rodou na prova, entendeu? Foi reprovado, não é? Aí ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, diz Jesus. Deixa eu parafrasear aqui. Então, Pedro, não adianta querer ficar andando comigo vendo eu fazer milagre, não adianta querer andando comigo quando eu multiplico o pão, não adianta tu querer ir ficar fazendo as coisinhas para mim, Pedro, se tu me ama mesmo, cuida das minhas ovelhas. Pastor, eu gosto tanto do Senhor, pastor, pastor, eu gosto de vir aqui almoçar na sua casa, comer na sua casa, isso era tão legal, pastor, e as ovelhas? Pastor, não tenho tempo para cuidar das ovelhas. Isso não é amor.
Não é amor, o nome disso é cilada, não é verdade? Você está entendendo? Então, tem que cuidar das ovelhas. Então, temos um bom indicador do quanto amamos, é o quanto trabalhamos para cuidar das ovelhas. Por isso que falta amor, porque falta trabalho. Desculpa, falta gente que trabalha. Oramos, jejuamos, nos aplicamos ao estudo da palavra para estarmos capacitados e preparados para cuidar daqueles que amamos, pois são, assim como nós, alvos do amor do nosso Pai. Então por que a gente ora? Cara, porque a gente tem que estar preparado para cuidar das pessoas, não é verdade? Sim ou não? Não é? Por que a gente jejua? Porque a gente tem que estar preparado para cuidar das pessoas. Por que a gente tem que se dedicar ao estudo da palavra, a leitura de Bíblia, a leitura de livros, fica horas lendo, né? Porque só para ter conhecimento, a letra mata. Não, é porque nós queremos cuidar bem daqueles que nós amamos, daqueles que Deus ama eles. Você está entendendo? Essa é a nossa dedicação. Alvos do amor de Deus. Então, pelo amor de Deus, nós precisamos amar mais. Tem faltado amor na igreja. E talvez o amor que esteja fazendo falta é o seu amor. O amor das pessoas que talvez você cuida. Né? Porque nós somos, né, nós que trabalhamos, eu creio que você trabalha, nós temos amor, mas às vezes a gente não consegue fazer as outras pessoas ter para trabalhar também, e a gente vai ficando cada vez mais sobrecarregado, porque o trabalho aumenta, e o amor tem que aumentar também, né? Então eu quero falar 3 coisas aqui para você sobre amor, amém? Primeiro, se você está anotando, anota aí. O amor é o ambiente para o crescimento da igreja. O amor o quê? É o ambiente para o crescimento da igreja. Olha o que diz lá em Efésios 4,16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então olha aqui para mim. A igreja, ela só tem um verdadeiro crescimento e uma verdadeira edificação onde há amor. O resto, fala assim comigo, ó, é inchaço, é retenção de líquido, é retenção de incrédulo. Porque tem uma diferença entre você crescer e você reter incrédulos. Meu irmão, eu já contei como crescimento a retenção de incrédulos, como pessoas contam que engordaram, mas na verdade estão tendo retenção de líquido. Entendeu? Com as atividades, com as coisas da igreja, nós temos uma capacidade natural de reter pessoas, sim ou não? De entreter pessoas, nós temos essa capacidade. Não é? Conto umas piadas no meio do culto, eu não conto piada para reter, que eu sou assim mesmo, entendeu? Né? Tudo que eu ouço, uma parte vira conhecimento, outra parte vira piada. Irmão, é uma dificuldade que eu tenho, você está entendendo? Não é? O som, não sei o que, o ambiente, tudo isso é importante e nos ajuda a reter. E nós de fato queremos reter. Por quê? Porque quanto mais uma pessoa é retida na igreja, mais chance ela tem de converter, sim ou não? Mas retenção e crescimento são coisas diferentes. O ambiente que nós precisamos edificar na igreja, para que a igreja de fato cresça, é o amor, porque o amor é o ambiente para o crescimento e para o desenvolvimento da igreja. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, diz assim:
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporte. Agora, imagine, meu irmão, na congregação, onde você congrega, imagine um ambiente onde as pessoas são pacientes umas com as outras. Ninguém perde a paciência. A pessoa até confronta, mas não naquele impulso por perder a impaciência. Então, um ambiente onde as pessoas não perdem a paciência umas com as outras, são bondosas umas com as outras, não têm inveja dos outros, não se vangloria, não se acham melhores do que as outras, não maltratam umas às outras, se interessam mais pelos outros do que por si mesmos, não se irritam facilmente, não guardam rancor, não guardam mágoa umas das outras, não se alegram com a injustiça, se alegram com a verdade. Imagina um ambiente desses, onde as pessoas conseguem força para suportar os sofrimentos, as dificuldades, os desafios e as provações, sem perderem a fé e a esperança. Porque as pessoas não recebem força só de Deus, elas também recebem força da gente. Irmãos, eu já tive muitas experiências nessa vida, tanto boas como ruins. Sabe aquele versículo? O Senhor é seu pastor e nada te faltará? Meu irmão, na minha vida nada faltou até hoje, tanto de bom como de ruim. Tem horas que o que eu preciso é do Senhor. Não adianta pessoa do meu lado que... Não, é o Senhor. Mas tem horas que o que eu preciso é de gente. Sabia disso? De gente. Não é? Uma palavra, um abraço, uma conversa. Tem horas, entendeu? Que tudo que eu quero é poder ficar jogado no sofá da minha sala orando 2, 3 horas com o Senhor. Mas tem horas que tudo que eu queria era alguém na minha casa, ou na casa de alguém tomando um café comigo, cantando: ô César, como é que você está, César? César, vamos esquecer agora que tu é o missionário, não é que tu é o líder, não é? Como que você está, o César? A gente não precisa disso. Todo mundo precisa, uns mais e outros menos, mas a verdade é que um ambiente assim nos ajuda a receber de Deus a força que nós precisamos para superar, para suportar os sofrimentos, dificuldades, desafios, provações, sem perder a fé, sem perder a esperança. Imagine, isso se torna com certeza um ambiente de crescimento. Só não cresce quem não quer. Pois é, então esse é o ambiente que o Espírito Santo quer gerar e quer que a gente faça tudo para manter. Eu tenho certeza, não sei você, que o Espírito Santo não tem falhado em gerar no meio de nós um ambiente de amor. Mas eu tenho certeza que nós, eu e você, temos falhado em manter esse ambiente. O Senhor não encolhe a mão dele. Ele é generoso. Ele dá, e tudo que Ele dá em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele é capaz de fazer e nos dar infinitamente mais do que nós conseguimos pedir ou imaginar. Meu irmão, mas nós, se a gente pega o devorador, o cortador e o migrador, a gente dá curso de doutorado e PhD para eles têm que vir aprender com a gente, a jogar as coisas fora. Que o Senhor é abundante. Ele é ou não é abundante? Ele é abundante. Mas muitos, em vez de viver como filhos de Deus, como diz lá em Provérbios, acabam vivendo como filho da sanguessuga. A vida deles é um saquetel furado. Não consegue reter nada. Meu irmão, olha só.
Toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida, não é verdade? Mas tem crente que vive pedindo misericórdia, 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 misericórdia. Ele acha que não tem misericórdia, não consegue reter as misericórdias, não consegue aproveitar bem as misericórdias que o Senhor renova sobre a vida dele a cada manhã. Pensa. Efésios 4, 2 ao 13 diz assim, ó: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só, façam todo o esforço, todo o esforço. O esforço, olha aqui para mim, o esforço é uma expressão de sabedoria. O esforço para suportar é uma expressão de sabedoria do alto. Fala assim, o esforço para suportar é uma expressão da sabedoria do alto. Está lá em Tiago, que sabedoria que vem do céu, antes de tudo, pura, pacífica, blá, 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 blá. Mas tem um provérbio que diz que quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Tem pessoas que não conseguem suportar os desagrados, suportar as afrontas, suportar logo ela estoura, logo ela explode. O esforço para suportar é uma das grandes expressões da sabedoria. Por isso que Tiago diz, ei, tem muitos entre nós que se gabando de ser sábio, mas na verdade, sempre que acontece uma coisa que não gosta, já emburra a cara, já fica chateadinho, já sai reclamando, já sai criticando, entendeu? Porque não tem sabedoria. Pastor, o que eu faço? É simples, reconheça que não tem, e peça a Deus que dá abundante para todo mundo que pede. Não é verdade? Você está entendendo aí? Agora imagine um ambiente de uma casa onde a maioria não quer fazer a sua parte. Imagina uma casa onde ninguém gosta de fazer nada. Como é que é o ambiente dessa casa? Como é que as pessoas se tratam dentro dessa casa? Uns se sentem aborrecidos, porque se sentem cobrados, mas não querem fazer. Outros se sentem aborrecidos, porque se sentem sobrecarregados. E aí vira um jogo de acusação. E esse clima de acusação, que é o contrário do clima de amor, ele diz que o amor perdoa uma multidão de pecados. O clima de acusação é onde não há amor, é onde não há perdão de pecados, é o terreno mais fértil para as críticas. Numa casa onde as pessoas não gostam de cumprir os seus deveres, numa casa onde as pessoas não gostam de cumprir a sua tarefa, como que é o ambiente? É parecido com o ambiente ali do amor? Não. É um ambiente terrível. É um ambiente angustiante. É um ambiente desmotivador. É um ambiente de acusação. O ambiente de amor se fortalece à medida que cada pessoa na igreja assume a sua função. O ambiente de amor se fortalece quando cada pessoa na igreja assume a sua função. Tem muitas pessoas que acham que tem um problema espiritual, mas na verdade elas têm um problema organizacional. Elas têm preguiça, têm má vontade, sei lá, foram traumatizadas, não foram educadas para fazer as coisas de casa. Tudo é difícil fazer. Lavar uma louça é difícil. Tudo tem que pedir, ninguém faz nada por boa vontade. Se não tem um que peça, tem casa que só tem uma pessoa que pede. Se essa pessoa não pede, aquela casa vira um chiqueiro, meu irmão. Que ninguém arruma, ninguém coloca nada para o lugar, ninguém quer fazer nada. Gera um ambiente ruim. Na igreja é assim também, gente. É óbvio que esse ambiente ruim dá brecha para o diabo, mas isso não aconteceu por causa do diabo.
O diabo veio por causa disso, porque o diabo gosta de bagunça, o diabo gosta de sujeira, o diabo gosta mesmo o diabo, ele está aqui para condenar, ele é o promotor, o diabo gosta de ambiente de acusação, porque o promotor só tem espaço se há acusação, não é verdade? Se não há acusação, ele vai fazer o quê? Aí fica um acusando o outro, e isso tem ferido a igreja. Por quê? Porque enquanto muitos não querem fazer nada, talvez você está sobrecarregado. Eu não estou pregando especificamente para você, porque eu creio que se você está aqui, é porque você está fazendo pelo menos alguma coisa na igreja. Mas você tem que cuidar, porque a crítica dos de dentro é ruim, agora a crítica dos que fazem alguma coisa é pior ainda, pior, é uma perseguição maligna, porque daí você acaba, porque você ama a obra, você tem esse senso de responsabilidade, você quer fazer, acaba você, né? Eu já passei por isso muitas vezes. Você fica sobrecarregado. Aí você olha para aquele irmãozinho que não faz nada e você sente raiva. Raiva mesmo, eu já senti raiva. Esses demônios, os encostos. Entendeu? Teve uma vez que eu falei para o Abraão, estava lá na igreja, eu era membro ainda. Falei, Abraão, que bom que a gente não é igreja universal. Ele falou, por que, César? Ele já sabia que era uma zoeira, né? Porque se a gente expulsasse encosto daqui, mais de metade dos irmãos tudo embora. Porque isso aqui é tudo escorado. Ninguém gosta de fazer nação, todos os encostos. Entendeu? E eu classificava normalmente assim, esse é irmão, esse é encosto. Esse aqui é irmão, encosto. Que fica só escorado. Você já viu que quem não faz nada, está sempre procurando alguém fazer nada junto? Você já viu? Você já viu quem não está adorando? Você está lá adorando no culto, aí o infeliz que não está adorando faz assim, ó. Não, só para te dar oi. Não é verdade? Meu Deus do céu, meu irmão. Olha aqui, Efésios 4,16. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Olha aqui, em amor, vírgula, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando que aumenta o crescimento e a edificação da igreja? Quando aumenta o amor. Quando e como que o amor aumenta? O amor aumenta na medida em que cada parte faz a sua realização. Irmãos, eu fico preocupado quando dois preguiçosos querem casar. Não, pastor, a gente se ama. Aí olha para a moça, entendeu? Que nem diz minha sogra, aquele bicho unhudo assim, ó, preguiça. Olha para o outro, né? Parece o tanque de Betesda quando o anjo não vinha. A água não se balançava, a água não se mexia. E se amam. Aí casa. Irmão, até onde o amor aguenta uma preguiça? Um não faz uma coisa, outro não faz uma coisa, né? Enquanto está novidade, né? Aquela coisa toda, entendeu? Quer se conhecer, quer se aproveitar, a lua de mel, entendeu? Acaba o mel, a lua vai embora, amanhece, tem que trabalhar, tem tarefa para fazer, você está me entendendo? Meu irmão, já começa os BO, entendeu? Já vem o primeiro aconselhamento, não aguento mais, mas ué, meus filhos, vocês não se amavam não, seus cabeçudos, não é? Aí a gente é aconselhado de casar, pastor sabe que é assim, a gente vai dar aquele conselho para dar o alerta, sai os dois aborrecidos, ai, são contra o nosso amor, contra o amor, quem contra o amor é preguiçoso, entendeu? Quem não gosta de fazer nada nem para sua mãe, seu cara de pau,
Você é um aborto do amor. Você vai abortar esse amor que você tem. Ele não vai dar fruto. Ele vai morrer dentro de você. Ninguém aguenta. Então, irmãos, o problema não é o amor de Deus faltando. O problema é que esse amor que nós percebemos, ele aumenta à medida que cada parte realiza a sua função. Todo mundo quer que o amor aumente. Meia dúzia se lasca trabalhando. Aqui na igreja, por exemplo, eu tenho gente que é líder de célula, líder de ministério. Vamos pegar o Kio, por exemplo, líder de célula, líder da recepção e apoio, líder da dívida, livre da tesouraria da igreja. Você está me entendendo? Não é? Líder dos relatórios da sede e da superintendência. Fica até tarde hoje lançando os negocinhos ali, entendeu? Mas pastor, por que esse homem louco assume essas três coisas? Não tem gente com capacidade de fazer na igreja, para um pegar a liderança de um, outro pegar a liderança do outro, pelo menos ficar com uma ou duas no máximo. Tem gente, mas não tem gente disponível para assumir a responsabilidade. Você está me entendendo? Aí, daqui a pouco, o marido da Laura, que é da célula dele, um dia está lá deprimido. Eu acho que o Kio não me ama. Quem não me ligou hoje? Está lá o Kio, trabalha o dia inteiro. Chega em casa, a Eva, né, dá mais trabalho para ele ainda. Tem a célula para cuidar. Tem o irmãozinho aquele que em 5 minutos antes de começar o culto avisa, não vou poder hoje ter alguém para me substituir. Rapaz, dá vontade de tocar uma bomba. Entendeu? Né? Tem as coisas para fazer da igreja. E aí alguém olha para um cara assim, e para muitos como nós aqui, e fala, sabe o quê? Está faltando amor. Está faltando amor. Cuido só dos novos, dos velhos não. Pois é. Está faltando amor, não dele, não de quem está trabalhando. Eu acho um absurdo alguém dizer que falta amor na igreja e colocar isso no colo do pastor, colocar isso no colo do líder, que se vira nos 30 para cuidar de um monte de gente, e geralmente esse reclamo não está cuidando de ninguém. O amor aumenta à medida que cada parte cumpre a sua função. Segunda coisa sobre amor, sobre o trabalho agora, né, que gera o amor. A falta de trabalho ou o trabalho mal feito atrai castigo do Senhor. Jeremias 48:10 diz assim, em um ambiente de castigo, Jeremias 48:10 diz assim, maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor, maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Aqui ele está falando de um soldado, ele está dizendo assim, o soldado que for para a guerra, desembanhar a espada e ficar se fazendo, evitando o confronto, com medo de morrer, ele é maldito. Mas aquele que não for para a guerra e nem tira a espada, esse também é maldito. Os dois são malditos. Então olha aqui para mim, a Bíblia diz que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Você quer ter uma igreja abençoada? Quem quer ter uma igreja abençoada aí? Pede para o seu pastor a lista dos batizados daquela igreja, que conta só os batizados.
E faz uma segunda lista de quem não está trabalhando. E uma terceira lista de quem está fazendo meia boca. Comece orando, jejuando por essas pessoas. E depois influencie elas. Vá até elas e converse com elas. Porque às vezes, olha aqui para mim, às vezes, um irmão falando convence mais que um pastor falando. Eu tinha restrição de ser dizimista na igreja. Sempre que o meu pastor começava a falar de dízimo, eu achava que ele estava mal intencionado. Mas um dia um meu irmão, ele era de outra igreja, chegou para mim assim: César, quanto tempo está na igreja lá? Já estou uns um mês e pouco, 2 meses, sei lá quanto tempo estava na igreja. Já está dizimando? Eu falei: não. Ele falou: como que não, cara? Tem que dizimar. Aí o meu irmão, eu falei: como é que ele vai ter má intenção comigo, né? Ele não administra o meu dízimo, ele nem é pastor da igreja, e nem estou na igreja que ele congrega. Cara, ele conseguiu me convencer com uma palavra simples, coisa que o meu pastor, porque eu desconfiava dele, eu não dava brecha para ele me convencer. E aí, você olha os problemas da igreja, e você coloca no colo de quem? Eu descobri que para ser pastor, o cara tem que ter 10 colos a mais, tem que ter o dele e mais uns 10, porque todo mundo coloca no colo do pastor, no colo do líder. Como você não pode dar uma palavra? Você não pode fazer alguma coisa? Às vezes o que você fala tem mais efeito do que eu falo, sabia disso? Então, olha só, uma igreja que não trabalha atrai castigo do Senhor. Uma igreja que faz trabalho meia boca, entenda uma coisa, uma igreja onde tem pouco trabalhando, o trabalho vai ser meia boca. Por quê? Porque, gente, é uma pessoa que faz um monte de coisa. É uma pessoa que faz um monte de coisa. Esse dia eu falando com o líder aqui da igreja, falou: missionário, tem que abrir mão de alguma coisa. Eu: por quê, meu filho? Quase chorando: por que não faz isso? Meu Deus do céu. Que missionário? Eu não estou fazendo direito nenhuma e nem outra. Mas não tem gente aqui nessa igreja? Tem. Não tem mais gente lá, você congrega? Tem. Nós temos que trabalhar para que elas trabalhem. Ajude o seu pastor, ajude o seu líder. Às vezes o líder esquece de botar, que nem eu, esquece de botar um aviso no grupo. E tem gente para saber, dá graças a Deus. Por quê? Ele sabe que o líder esqueceu de colocar o aviso. Eu falei assim: rapaz, já não está a fim de ir mesmo, eu vou dar desculpa que ele me avisou de última hora, mas já sabia o cara de pau. Aí, em vez de lembrar o líder, não lembra, fica torcendo para o líder esquecer. Aí depois que esquece, critica. Eu acho que isso não acontece com vocês, né? Só comigo. E um ambiente de castigo, quando já atrai o castigo de Deus, um ambiente que Deus castiga, os filhos imaturos não conseguem perceber o amor. Hoje, depois que eu cresci, eu consigo olhar para trás e ver o amor da dona Sara se expressando através daquela varinha de marmelo. Mas quando eu era imaturo, eu não conseguia sentir. Aí nós colaboramos para um ambiente de castigo e colaboramos para que as pessoas não se sintam amadas. Embora o castigo seja uma expressão de amor, a mais importante. A mais importante. Porque é o que nos coloca limite, é o que trata o nosso caráter, é o que corrige as nossas falhas, é o que nos ensina a maneira certa de viver. Muitas pessoas não conseguem perceber isso. E só criticam. E terceira coisa para a gente encerrar, vai ficando de pé aí. Só para você ter a impressão que está acabando. Olha aqui para mim, presta atenção. É para aumentar o ambiente de amor que o Senhor quer cada vez mais trabalhadores.
Por isso que lá em Mateus 9, 36, 38 diz assim, ó: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, olha aqui para nós. Nós precisamos ser uma igreja que é a resposta a essa oração. O Senhor, Ele tem um apelo para o mundo. E o apelo para o mundo é: creiam em mim e sejam salvos. Mas o Senhor, Ele tem um apelo para a igreja. Que apelo é esse? Sejam trabalhadores. A seara é muito grande. Tem muita gente que não está se sentindo amada. Então, sejam trabalhadores. Sejam trabalhadores. Porque se cada pessoa lá na congregação onde você congrega fizer a sua parte, o amor vai aumentar e virá o crescimento e o desenvolvimento. Você não vai conseguir influenciar todos a trabalhar, mas se você influenciar um, dois, se influenciar um, já dobrou o número de trabalhadores, não é verdade? Sim ou não? Então assuma essa responsabilidade. Pare de reclamar, pare de criticar, não seja um falso irmão, não espalhe as suas insatisfações. Entenda que você pode fazer algo, e não é difícil. Às vezes, você vai ter mais poder de influência do que nós que somos pastores. Que infelizmente, muitos são desconfiados e pensam que tudo que a gente pede é por interesse próprio, por um interesse pessoal. Deixa eu contar uma coisa para você, meu irmão. Eu duvido um pastor aqui do nosso campo ser pastor por interesse pessoal. Duvido. Na verdade, para alguém ser pastor aqui, tem que primeiro abrir mão dos seus interesses pessoais. Tem que abrir mão. É muito mais fácil ser reconhecido no mundo. É muito mais fácil ganhar dinheiro no mundo. Muito mais fácil. Se atrasa o nosso pagamento, a gente põe na justiça, reclama e ganha. Quando você atrasa o dízimo, o que eu faço com você, seu cara de pau? Não estou fazendo nada. Tem que orar para Deus te abençoar ainda. Ô Jesus, tem misericórdia dele. Não é verdade? Então, gente, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, amém? Então, o que a gente pode fazer? Não é? Nós precisamos ser resposta dessa oração. A seara é grande. Ah, pastor, minha congregação ainda é pequena, mas tem pessoas lá que precisam ser cuidadas. Se você começar a cuidar bem dos que tem lá e chamar outro para te ajudar, o amor vai aumentar. Se o amor aumentar, o que acontece? O crescimento aumenta. Sim ou não? Lá na sua célula, pastor, mas tem pouca gente. Mas ajude a cuidar. A Bíblia diz que aquele que tem pouco, até o pouco que tem, esse é o que tem pouco amor. Você está entendendo? Pouco amor. Quem tem pouco amor, tem pouco. Porque o amor é o fator de multiplicação. E se o amor aumentar, vai perder ainda o pouco que tem. E como que aumenta o amor? Faça a sua função. Faça bem feito. Porque não fazer atrai castigo. Fazer mal feito também atrai castigo. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor.
agradecemos ao Senhor pela revelação da Tua palavra. Pai, nós precisamos que o amor aumente, para que as pessoas se sintam amadas, para que possamos proporcionar para elas, através do Teu Espírito, Senhor, um ambiente onde elas possam suportar os sofrimentos, as provações, os desafios, as correções, sem desanimar, sem perder a fé, nunca desistindo, Pai. Não queremos, Senhor, um ambiente na congregação que favoreça a desistência daqueles que estão atribulados. Senhor, ajuda-nos. E aprendemos hoje que o amor aumenta à medida que cada membro da igreja faz a sua parte, assume a sua responsabilidade no cuidado das almas, Senhor. Por isso, Espírito Santo, nesta noite, venha trazer convencimento, Senhor, porque é somente o Senhor que nos convence, Pai. Nós não queremos simplesmente sair daqui sabendo, nós precisamos, acima de tudo, Senhor, sairmos daqui, nesta noite, convencidos que precisamos, Senhor, tomar uma atitude, tomar uma decisão na nossa vida, Pai, para que assim, Senhor, nós possamos conservar o amor que o Senhor tem derramado em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem está disposto a fazer aqui com amor aumente? Essas mãos aí, eu vou começar a orar pelas mãos de vocês. Meu Deus do céu. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor, amém, irmãos? Não é? Lembrando, né, que nós temos um compromisso de servi-lo, sim ou não? Então vamos servir Ele. Quanto mais pessoas servem, mais cada indivíduo serve melhor. Quanto mais pessoas servem, mais cada indivíduo serve melhor. Não estaremos sobrecarregados. Ajudaremos uns aos outros a carregar as pesadas cargas. 1 Coríntios 11, do 23 ao 32, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Estenda sua mão para cá e vamos consagrar o pão e o cálice. Pai, nesta noite nós apresentamos este pão e este cálice ao Senhor e os consagramos como símbolo do Teu corpo e símbolo do Teu sangue, Senhor, para que hoje, em memória de Ti, possamos comer do pão e beber do cálice, Senhor, relembrando da aliança que temos com o Senhor, renovando os nossos votos sagrados com o Senhor, Pai,
E a tua palavra diz que aquele que de ti se alimenta, também por ti viverá, Senhor. Então nos capacita a viver por ti e para ti e em ti. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vá sentar no seu lugar, receba do pão, receba do cálice e aproveite, se ainda não fez, para examinar a sua consciência. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu, era eu, o condenado era Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Condenado era eu, era eu, o condenado era eu, e ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida.
condenado era eu. Fique de pé no seu lugar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, deu graças, Ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Levante o pão em memória do Senhor Jesus Cristo. Todos participem do pão. Levante o cálice. Logo após o nosso Senhor Jesus haver ceado, Ele pegou o cálice, deu graças e disse aos discípulos: assim como digo a vocês agora, este cálice é o cálice da nova aliança que Deus faz com o seu povo. A aliança é garantida pelo meu sangue, disse o Senhor. E o apóstolo Paulo, na instrução que ele dá, segundo aquilo que ele recebeu do Senhor, ele fala assim, nos lembrando: quem come do pão e bebe do cálice anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Então, memória do Senhor Jesus Cristo, lembrando do compromisso que você tem com Ele e que Ele tem com você também através das promessas. Lembrando que você deve anunciar o Evangelho. Participe todos do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove seus votos sagrados com o Pai. Era eu, condenado era eu. Era eu, condenado era eu. E Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Mais uma vez nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, o teu amor dura para sempre e as tuas misericórdias não têm fim. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nosso culto está encerrado. Não esqueça do jejum, começando amanhã, quem vai fazer o dos 21 dias pela nossa nação. Amém? Depois que despedimos os irmãos, nós continuaremos nossa vigília aqui de 24 horas, jejum, oração em vigília. Estamos orando para Deus sarar a nossa terra, chamado Campo 201. Amém? Então, você que ama a vigília, fique à vontade de ficar conosco nesta noite. Amém? Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus.